Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gestão e Saúde Podcast. Hoje nós estamos aqui para contar sobre o Julho Verde, o mês de conscientização e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial e eu vou passar para a nossa host, Carol, apresentar o doutor. Olá, pessoal. Estamos aqui com o Dr. João Vilela, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Hoje ele atua no Hospital de Polícia Militar de Santa Catarina e no Hospital da Unimed de Florianópolis. Olá, boa tarde, Sabrina, boa tarde, Carol. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, doutor. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Doutor, a gente gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o câncer de cabeça e pescoço. Então, Sabrina, eu acho que vou começar com a concepção do que é cirurgia de cabeça e pescoço, né? Ela é uma especialidade médica. A Sociedade Brasileira, ela foi fundada em 1967 e é uma especialidade médica que ela é pouco conhecida. Ela cuida de tumores que acontecem na face, na boca, nas fossas nasais, na faringe, na laringe, na tireoide e nas glândulas salivares. Esses tumores que acontecem na cabeça e pescoço são a gama de trabalho do cirurgião de cabeça e pescoço. Tanto tumores benignos quanto malignos. Ou seja, tanto tumores que não são cânceres quanto os cânceres propriamente dito, né? É um conceito que às vezes se confunde um pouco para as pessoas. Tem algum exame específico para poder estar identificando esses tipos de cânceres? Então, tem um exame que chama videofaringolaringoscopia, né? Esse nome grande aí nada mais é do que a gente passar uma câmera ou pela cavidade oral ou pela fossa nasal para que a gente possa ver o trato aerodigestivo superior, né? A gente possa identificar se tem alguma lesão. Associado a esse exame, a cirurgia de cabeça e pescoço se utiliza muito de exames de imagem, né? Então a gente utiliza muito o ultrassom de pescoço com Doppler para identificar algum tipo de nódulo. A gente se utiliza bastante da tomografia contrastada, da ressonância magnética, de modo que a gente consiga identificar as lesões de maneira mais eficaz e consiga dar seguimento e entendimento do que é aquela doença. Entendi. Doutor, nos conta um pouco também sobre os sintomas. Como que a gente consegue identificar se tem algo estranho, quando a gente deve se preocupar para ir buscar esses exames, porque é algo que não é tão comum, né? Esses exames, não é um exame de rotina, por exemplo. Conta um pouco pra gente. Então, a cirurgia de cabeça e pescoço ela é uma especialidade que ela acaba não tendo uma demanda espontânea, né? O paciente muitas vezes se consulta com outras especialidades médicas que suspeitam ou identificam o problema, ou até outras especialidades da saúde, né? Os cirurgiões dentistas são grandes encaminhadores de pacientes com suspeitas de tumores de cavidade oral para o cirurgião de cabeça e pescoço, né? E eu acho que o que as pessoas mais se perguntam é, meu Deus, o que eu preciso prestar atenção, né? Então, lesões de pele, lesões da mucosa, cavidade oral, lábio, que perduram por mais de 3 semanas, mais de 21 dias, elas começam a chamar a atenção, né? O processo cicatricial, principalmente de mucosa, todo mundo que já teve algum corte na boca, alguma afta, sabe o quanto incomoda e a gente percebe que aquilo ali está ali. Quando aquilo ali fica persistente, né? Meu Deus, faz 1 mês que eu tenho uma lesão e ela não cicatriza, ela não termina de curar. Isso chama bastante a nossa atenção. Outra coisa que chama muito atenção é quando a gente tem algum nódulo no pescoço. Tanto na região anterior, na parte da frente do pescoço, ou lateral ao pescoço. Poxa, surgiu um nódulo, aquele nódulo não some, ele é persistente, ele está diferente do que é o normal. A gente usa também ali as 3 semanas, os 21 dias como um parâmetro, né? Tudo que for persistente e tiver diferente da normalidade prévia, vale muito a pena investigar. Entendi. E, assim, eu acho que a maior dúvida, né, do pessoal em geral é como a gente pode identificar isso em casa. Às vezes a gente, né, não tem o hábito de estar indo ao médico e tudo mais. A gente tem como identificar isso? Algum autoexame, algo nesse sentido?
Uma coisa que é bem importante, né, que os pacientes se queixam, né, e que chama atenção para tumor de cabeça e pescoço, é a dificuldade ou a dor ao engolir, né? O nome técnico disso é disfagia ou odinofagia. Isso chama bastante atenção. Outra coisa que chama bastante atenção é a alteração de voz, a rouquidão. Então, um paciente com rouquidão persistente chama bastante atenção. Pô, minha voz mudou, tá diferente. Por que que tá diferente? Por que que ela permanece tantas semanas? Porque uma rouquidão de pouco tempo, às vezes é cansaço vocal, né? Tem um monte de profissão que a gente fala bastante e aí a pessoa fica rouca. Isso é cansaço vocal. Agora, poxa, faz um mês que a minha voz mudou, tá diferente. Isso chama bastante atenção. Outra coisa que chama atenção para tumor de cabeça e pescoço é a via aérea, né? Então, pô, comecei a ter dificuldade respiratória. Será que isso é uma dificuldade porque tem uma lesão, algo mecânico ali, está obstruindo a passagem do ar? Então, isso é uma coisa que chama atenção. Claro que a dispneia, né, que é o nome científico da dificuldade respiratória, ela pode ter um monte de causa, né? O paciente, às vezes, está um pouquinho acima do peso, tem algum problema cardiológico, algum tipo de insuficiência, tem alguma questão pulmonar ali, uma asma, isso tudo causa, né, dificuldade respiratória. Mas a dificuldade respiratória que a gente quer dizer é ligada à questão obstrutiva da via aérea superior ali. Pô, tem alguma lesão, né? E isso normalmente vai acontecendo de maneira mais aguda, sem uma história prévia, né? O paciente asmático, normalmente, ele sabe que é asmático, né? O do tumor de cabeça e pescoço, ele vai sentindo que, sei lá, aos seus 40 anos, 50 anos, começou a ficar algo diferente, aquilo tá progressivo, tá piorando. E, claro, pô, tem uma lesão na boca, eu como sangra. Pô, chama atenção, chama atenção. Essa minha dificuldade respiratória, eu começo a tossir, sangra. Chama atenção. Então, as pessoas elas vão percebendo que tá diferente. Pô, tá diferente, tem que procurar um especialista, tem que investigar o que está acontecendo, né? E eu acho que o maior cuidado que a gente pode ter com a própria saúde é a prevenção das doenças, né? Sim. Ou, no mínimo, a gente conseguir fechar um diagnóstico com uma doença inicial, porque isso muda tudo, né? Toda a diferença. Me tira uma dúvida, doutor. Quando as pessoas chegam ao teu consultório, assim, elas já chegam no estágio inicial, né, do câncer e tudo mais para investigação, ou não, já chega num estado avançado, ou as pessoas não têm procurado com tanta frequência, ou não têm identificado esses sinais? Eu acho que essa resposta ela é bastante dúbia, porque depende de que ambiente a gente está inserido, né? Eu entendo o sistema único brasileiro, que como ele é hierárquico, e muitas vezes o paciente ele demora realmente a procurar o médico da atenção básica, e às vezes por alguma dificuldade o médico da atenção básica tem dificuldade de encaminhar ele para o especialista, é mais comum o paciente do sistema único chegar com tumores mais avançados que o paciente da saúde suplementar, né? Muitas vezes o paciente da saúde suplementar ele já é encaminhado após consulta com outro especialista, né? Então, os otorrinolaringologistas têm um trabalho muito correlato com o nosso, os dermatologistas, as endocrinologistas, cirurgiões torácicos, neurocirurgiões, todo mundo está trabalhando em áreas correlatas. Então, é comum a gente identificar algumas coisas e encaminhar paciente para eles e eles encaminharem para nós. Então, acho que essa situação a gente percebe e tem isso documentado pela literatura, né? Que quanto mais cedo, quanto mais inicial é o tumor, a chance curativa aumenta muito, né? Entendi. E é muito legal a gente falar sobre esse assunto, porque é algo que a gente ainda não se ouve muito falar sobre essa especialidade, né? E como a gente já havia comentado ali sobre o exame, né? Que tem um exame específico para a gente identificar. Tem algum outro exame que a gente pode encaixar no exame de rotina, algo que seja mais conhecido, digamos assim, para o pessoal incluir na rotina? Então, a gente tem uma situação que
metade das mulheres, tá? Acima dos 45, 50 anos ali, vão apresentar nódulo tireoidiano. Então, é muito comum nesses check-ups que se fazem por aí, se fazer ultrassom de tireoide. Ah, João, isso está documentado que a população inteira tem que sair fazendo ultrassom de tireoide? Não, não é isso. Mas assim, se você fizer ultrassom de tireoide, mais ou menos metade das mulheres vão ter nódulo. E uma porcentagem desses nódulos, eles vão merecer investigação, porque isso pode ser suspeitivo para câncer, né? Então, a gente se utiliza bastante em cabeça e pescoço de um outro exame. Ele já é invasivo, né? Porque se utiliza para fazer uma punção guiada por um ultrassom, guiada por uma tomografia. Na cabeça e pescoço, o exame guiado por ultrassom é mais comum, né? Em outras especialidades por tomografia, em que se coloca uma agulha na lesão que foi identificada, se tira algumas células e essas células são analisadas pelo médico patologista e isso aí traz um score, né? E na maior parte das vezes, as punções aspirativas por agulha fina, ela não fecha por completo o diagnóstico, ela dá um score de risco, de chance, e baseado nesse score, nesse estudo citológico, que é o estudo da célula, a gente consegue dar um passo a mais na investigação da doença em busca da melhor indicação possível, tá? Isso sendo cirúrgico, sendo uma biópsia aberta, enfim, cada caso é um caso, cada sítio tumoral é um sítio tumoral. E câncer é um nome genérico de mais de 1.500 doenças, né? Então, o tipo histológico, né? O tipo de câncer que você tem, por exemplo, na tireoide, um tipo pouco diferenciado, que é muito agressivo, um moderadamente diferenciado e um bem diferenciado, a resposta é completamente diferente. Graças a Deus, os tipos, por exemplo, o carcinoma papilífero tireoide, que é o mais comum, é um tipo bem diferenciado, bem menos agressivo, com chance curativa muito elevada. Então, a gente tem resposta aos tratamentos muito boa, assim, né? Diria excelente, assim. Se a gente pegar o câncer de tireoide, a taxa curativa aí é muito alta, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, né? A gente vê que a gente realmente conseguiu uma resolução e outros sítios da cabeça e pescoço já tem uma taxa curativa bem menor, né? Os tumores de trato aerodigestivo superior, boca, faringe, laringe, já tem uma taxa curativa menor, um índice de mortalidade em 5 anos bem maior que o câncer de tireoide. E, doutor, com todas essas informações, eu acho importante a gente até refutar sobre isso, né? Existe alguma faixa etária, uma idade correta para estar iniciando esses exames preventivos? Então, eu acho que é importante a gente falar dos causadores, sabe, Sabrina? Porque o que causa o câncer de cabeça e pescoço? Como a gênese do tumor é diferente, baseado no sítio que ele aparece, a gente tem que entender quais são as causas, né? Para trato aerodigestivo superior, sem dúvida, o consumo crônico de álcool e de tabaco são os principais causadores desses tumores no Brasil. Existe, nos Estados Unidos e na Europa, um outro causador de tumor de orofaringe, tá? Orofaringe é como se fosse a parte de trás da cavidade oral, né? Que é o HPV, que são tumores HPV induzido. O mesmo HPV que causa nas mulheres câncer de colo de útero, né? Vocês podem perceber aí que tem vacinação populacional já para as crianças, né? A indicação que mais se vê são para pacientes que não iniciaram atividade sexual, com a indicação de fazer a vacina do HPV para prevenir não só câncer de colo de útero, mas também câncer de orofaringe. Mas com certeza são os 3 principais causadores de câncer de cabeça e pescoço, tabaco, álcool e HPV. Agora, no câncer de tireoide que vocês citaram, é uma ligação muito mais genética, tá? Os indutores do câncer de tireoide não é nenhum desses aí citados, tá? Não é nem álcool, nem tabaco, nem HPV, e sim uma característica genética que propicia a formação dos nódulos ali tireoidianos e dos tipos de cânceres de cabeça e pescoço, de tireoide propriamente dito, tá?
O câncer de tireoide, ele é bem correlato, assim, né, com cirurgião de cabeça e pescoço. Muito se fala sobre, né, acho que é um dos cânceres mais conhecidos, inclusive, né. O câncer de tireoide, Carol, ele perfaz mais ou menos 40 a 50% das cirurgias feitas por um cirurgião de cabeça e pescoço na sua carreira. Então, sem dúvida nenhuma, a tireoidectomia e a linfadenectomia, que é tirar os gânglios ali, ou compartimento central, compartimento lateral do pescoço, são as cirurgias mais feitas por um especialista da área, né? Então, com certeza, são tumores muito falados. Fácil conhecer alguém que já operou a tireoide ou alguém que tenha nó do tireoide esteja acompanhando, né? Mas com certeza não é o mais agressivo, né? Quando a gente está com essa campanha do Júlio Verde, é uma campanha muito legal, porque traz para tona, né, a conscientização sobre tumores que é pouco falado, né? Talvez, Sabrina, a gente fale pouco porque é uma especialidade mais jovem, né? E deve ter mais ou menos, sei lá, uns 1.000 cirurgiões de cabeça e pescoço no Brasil inteiro. Né? Então, é pouca gente, né? Então, essa campanha do Júlio Verde, ela é muito interessante porque não é só o cirurgião de cabeça e pescoço que está fazendo. O câncer de cabeça e pescoço, ele é altamente multidisciplinar. Então, você vê fonoaudiólogos, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, porque tá todo mundo ali trabalhando junto, né, para esse paciente ser tratado, ser reabilitado. As próprias especialidades médicas, um paciente com câncer de cabeça e pescoço, de modo geral, ele vai passar pelo cirurgião de cabeça e pescoço, depois pelo radioterapeuta, o radio-oncologista, né, pelo oncologista clínico, porque tudo isso pode fazer parte do tratamento. Então, tem muita gente que tem correlação e essa campanha é feita por todo mundo que conhece um pouquinho e trabalha com isso, né? Então, é um mês muito legal, um momento muito legal da gente trazer à tona alguns tumores que têm um índice de mortalidade muito mais alto, né? Um tumor de hipofaringe, por exemplo, ele tem um índice de mortalidade alto em 5 anos. Então, as pessoas saberem como identificar, quando buscar ajuda, quando buscar uma avaliação, é bem importante. Doutor, uma dúvida que é até minha, e acredito que seja de muitas pessoas também. Quando eu estava com causas de sintomas, no caso, né, da síndrome do pânico, eu fui buscar o médico para tratar. E um dos sintomas, a gente sente aquela agonia na garganta, né? Aquela angústia, até mesmo para engolir. E quando eu fui atrás disso, a médica solicitou um ultrassom na tireoide. Então, eu acho até importante, porque eu não sabia. Eu só soube porque a médica me falou, né? Então, é até legal pra gente se atentar. Como que a gente sabe diferenciar? Quando pode ser algo realmente na tireoide, ou às vezes é um problema sentimental, emocional, né? A situação dessas sensações laríngeas aí na garganta, né? Isso acontece realmente, né? Às vezes por uma causa emocional, pelo próprio envelhecimento, né? As pessoas vão ficando mais velhas, elas têm realmente mais dificuldade para deglutir ali, para engolir, né? Mas a tireoide, ela pode, se muito grande, realmente causar algum sintoma compressivo, alguma coisa que possa ocasionar essa disfagia, essa dificuldade para engolir, tá? Entendi. Já que a gente falou de diagnósticos, né, acho que é importante falar muito sobre o tratamento. Então, quais são as opções hoje que tem de tratamento disponível, né, para uma pessoa que está descobrindo ou está avaliando essa câncer de cabeça e pescoço? Então, Carol, acho que quando a gente fala em oncologia, antes da gente falar em tratamento, a gente precisa falar sobre estadiamento. E, o que é estadiamento, né? Eu descobri ali que eu tenho uma lesão. Então, o estadiamento significa qual é o tipo histológico dessa lesão, né? Foi feita uma biópsia, foi feita uma punção, como a gente citou. A gente descobriu qual que é o tipo de tumor? A gente descobriu. A gente sabe qual que é o sítio primário dele, qual parte do corpo que ele saiu. Poxa, o tumor era na cavidade oral e ele se espalhou regionalmente ou ele se espalhou à distância. Tudo isso ele vai ser visto através do exame físico, dos exames de imagem e a gente vai fazer um estadiamento. O estadiamento que a gente utiliza é o TNM,
Pô, João, mas o que é, né, essa sigla, né? Ela se refere ao sítio primário do tumor, aos linfonodos, né, aos gânglios regionais, aos linfonodos que tem no pescoço, e se tem alguma metástase à distância, em órgãos mais distantes, tá? Na cabeça e pescoço, metástase à distância acontece muito em pulmão, né? Então, quando a gente está estadiando o paciente, muitas vezes, quando o tumor é maior, mais avançado, né? A gente acaba pedindo exames diagnósticos que não são só do pescoço para poder identificar alguma metástase à distância. O tratamento, ele é muito baseado ou completamente baseado nesses dados de tipo histológico, do sítio primário, o tamanho que é o tumor, né? O quanto ele está adentrando as camadas, né? Tá adentrando a muscular, tá invadindo o osso, para onde está indo essa lesão. Se essa lesão já caminhou para algum linfonodo regional e se ela já caminhou para algum órgão à distância. Quanto maior ou quanto mais avançado o tumor, né? O estadiamento, ele fica com um número maior, né? Ele fica mais avançado, normalmente um tumor mais agressivo, que tem um tratamento mais complexo. Cirurgias maiores, que tem a necessidade da ressecção do tumor, girar algum retalho para recompor, né? Porque na cabeça e pescoço eu não consigo tirar metade do rosto e puxar para o lado, né? Eu tenho que tirar e rodar retalho ou trazer pele de outras áreas do corpo para cobrir. Para eu manter, número 1 e principal, o paciente funcional e livre de doença, né? Então, na cabeça e pescoço, e eu acho que toda especialidade médica, a gente pensa, o que eu posso fazer para melhorar a situação desse paciente, né? E o tumor avançado de cabeça e pescoço normalmente demanda uma grande cirurgia, com um grande retalho. Muitas vezes ele fica com traqueostomia, ele fica com sonda nasoentérica para alimentação via sonda, porque há toda uma mudança da dinâmica, da mecânica da cabeça e do pescoço para engolir, para conseguir respirar, né? E isso envolve, muitas vezes, num segundo momento, a adjuvância, um tratamento complementar com quimio-radioterapia ou só com radioterapia. Os tumores iniciais, a gente muitas vezes consegue fazer o tratamento somente com uma modalidade. Então, tem vários tumores que a gente consegue único exclusivamente fazendo uma cirurgia, vindo margem livre, com uma distância de margem adequada, se resolve e a gente guarda esse arsenal para um segundo momento. E por que eu digo guarda? A gente diz que alguém só está curado de um câncer 5 anos após a gente ter certeza que não tem evidência de doença, tá? Então, todo paciente oncológico vai acompanhar no mínimo 5 anos para alguém dizer que ele está curado, certo? Ou um tumor de prega vocal. Muitas vezes, se não dá para fazer ressecção plena por micro de laringe, a gente indica só uma biópsia e faz um tratamento com radioterapia exclusiva. Então, não é só a cirurgia que pode dar uma dinâmica de tratamento exclusivo. Num câncer de nasofaringe, muitas vezes é quimio e radioterapia, né? Só é feito a biópsia e o tratamento é quimio e radioterápico. Mas eu acho que para entender o tratamento, a primeira coisa é a gente entender que precisa saber o tipo histológico do tumor, né? Da onde ele saiu e qual o estadiamento, o quanto ele caminhou, o quanto ele avançou. E aí, sabendo todos esses dados, o cirurgião de cabeça e pescoço ele vai ter a condição de fazer a indicação do melhor tratamento possível para o paciente. Então, ele vai muito de caso a caso, né? Exato. Identificar a necessidade do paciente e estar seguindo com o tratamento adequado. Exato. E a identificação também inicial é muito importante, né? A gente identificar o início, tá cuidando, sempre tá fazendo os exames, né? Para acompanhar, tá atento aos sinais que o nosso corpo está dando, né? Isso também faz total diferença no tratamento, né, doutor? Exato. Eu acho que se a gente pudesse dar algumas dicas para as pessoas, né? Só da pessoa não ter o hábito de uso crônico do álcool e do cigarro é uma baita prevenção. Ponto 2. Se
conseguir, né, fazer a vacinação do HPV, acho que já é outro passo bastante importante, né? Graças a Deus, a população mais jovem já está no calendário vacinal, a vacina do HPV. E qualquer mudança do nosso corpo, como a gente citou, né? Uma ferida, uma úlcera, algo que está ali aberto, que não está cicatrizando, que está doendo, que sangra, chama a atenção, né? Em Santa Catarina, né, nossa terrinha aqui, ela é campeã brasileira em câncer de pele, não melanoma. E o lugar que mais dá esses cânceres de pele é na cabeça e no pescoço. Porque a gente tem uma população de modo geral, né, com fototipo claro, então, e com muita exposição ao sol, né? Fototipo é aquela pele clara e associado a outras características. Por exemplo, uma população de pele clara e olhos claros tem um fototipo, né, mais claro, que é mais suscetível a tumores de pele. Então, é bem importante que se observe isso. Outro lugar que tem muito tumor, que é de incidência solar, é o lábio. O lábio inferior, ele tem o mesmo princípio de formação do câncer de pele, exposição solar. Nossa. E se você olhar ali, pouca gente usa, né, protetor labial contra o sol, né? E é um lugar que dá muito câncer, é o lábio inferior. Nossa, essa informação foi muito boa até pra nós, né, Carol? Porque eu também, eu digo por mim, porque verão, eu tô ali na praia. Tô ali só do meio-dia, rachando, porque a gente se preocupa só com a nossa marquinha, né? Mas a gente tem que ver o outro lado também, a nossa saúde. Porque às vezes agora a gente não tem esses sintomas, mas a longo prazo acaba prejudicando a nossa saúde, né? A conscientização da população mais jovem ela é mais difícil, né? Porque quanto mais jovem a pessoa mais ela entende que uma situação de saúde é distante dela, né? E quando a gente fala do consumo de cigarro, tem agora os cigarros eletrônicos, certo? Sim. Os cigarros eletrônicos, eles não são menos prejudiciais, eles são tão prejudiciais quanto ou, quiçá, até mais. Por quê? Porque no cigarro eletrônico tem alguns metais pesados, né? A maior parte dos cigarros eletrônicos, eles foram desenvolvidos sob o aspecto do vou dar um cigarro com nicotina para o fumante do tabaco clássico parar o uso. Sim. É o que eu mais Uma vejo. substituição, né? Fazer uma substituição e depois largar o cigarro eletrônico também. Mas isso se reverteu numa moda entre os jovens, né? E aí ele está consumindo algo que tem metal pesado, que tem nicotina, que causa dependência, pode dar um monte de problema pulmonar e pode dar um monte de problema de cabeça e pescoço também, né? A gente diz na cabeça e pescoço que o consumo crônico desses elementos, ele causa uma coisa chamada campo de cancerização. Então, toda mucosa que está tendo contato com todos esses elementos, ela muda as células. Então, a cavidade oral, a faringe, a laringe, a traqueia, os pulmões, tudo tem alteração pelo contato crônico com esses agentes agressivos. Então, é chato, né? Falar que uma coisa que as pessoas estão usando frequentemente faz mal, mas faz mal, né? Então, já que a gente está falando o que a gente pode fazer para se prevenir, e tá muito à tona, né? A gente fazer atividade física, a gente comer bem, a gente se cuidar, mas deixar de ter hábitos nocivos também faz muito parte do autocuidado, né? Sim. Eu acho que as pessoas elas têm que se cuidar, né? Eu acho que faz parte do ideal de vida saudável o autocuidado, né? E o autocuidado, ele demonstra a necessidade de não ter uso crônico de alguns elementos e isso vai fazer parte desse autocuidado. Não é só fazer exame, né? Sim. Mas assim, os exames eles são empregados no momento certo, quando a gente tem sintomas. Eu acho que vale frisar, né? Pô, dificuldade para engolir, dor para engolir, lesão que não cicatriza em pele ou mucosa. Passou de 3 semanas, dificuldade para respirar, alteração de voz. Tudo isso eu acho que é um sinal importante que pode induzir de maneira muito adequada que as pessoas façam uma consulta médica e busquem aí
ter um diagnóstico para saber o que está acontecendo consigo mesmos. E são sinais que não tem como deixar passar despercebido, né? Porque tu te incomoda ali com machucado na boca, tu te incomoda com a tua voz irritando. Então, são sinais que a gente só precisa estar atento, né? Só precisa... Se não incomoda a nossa saúde, incomoda o visual, né? Imagina. Sim. Então... Uma das campanhas do Júlio Verde, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço promoveu, um dos slogans foi, né? Que aquilo tá na cara, né? Literalmente, sim, né? Literalmente. Então, assim, é uma lesão que realmente muitas vezes tá aos olhos, né? Então... Não tem como... Não vê quem não quer, né? Exato. Muitas vezes dá para perceber que tem alguma coisa diferente. Então, acho que percebi que tá diferente, escutei um podcast, procurei algo, vi que tem essa situação do Júlio Verde, fui entender o que eu deveria saber. Pô, eu tenho uma alteração, acho que vale a pena marcar uma consulta, fazer uma avaliação e ter certeza que tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, buscar o tratamento, né? Firmar o diagnóstico, tratar, para então poder falar assim, não, agora tá tudo bem, né? Acho que tudo tem tratamento, tem jeito. Sim, e com dá para certeza. trabalhar em cima. E já aproveitando todas as informações que a gente conseguiu aqui, né? Adquirir hoje no podcast, que foi de suma importância, como a gente vai colocar, né, esses cortes aqui nas redes sociais, acho importante vocês compartilharem todas essas informações, porque a gente fica 24 horas por dia na internet, a gente tá com o celular full na mão, e às vezes a gente não tem essa informação. Então, a gente que é jovem, a gente não procura ter essas informações, a gente não vai lá no Google, não pesquisa, e vai procrastinando e não tem. Gente, esses cortes aqui, eles são bem curtinhos, são segundos, mas como o Dr. João falou, são sintomas que não tem como não perceber. Então, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, se atentem aos cigarros eletrônicos. Principalmente os Eu jovens. sei que é meio polêmico. Mas eu acredito que tudo que envolve a nossa saúde é extrema importância a gente falar, independente se ser algo polêmico ou não, porque a gente pode salvar a nossa própria vida, né? Se a gente não tem saúde, a gente não tem vida. E o que eu mais vejo hoje nas mãos dos jovens é isso, sabe? E tem muitos jovens que não sabem que tem outros cânceres que dão também através desse cigarro eletrônico, né? Às vezes é só pulmão, pensa que é só no pulmão, mas não, tem a cabeça e pescoço também. Exato. Eu acho que o que a gente tem que levar e lembrar é que a internet, ela traz fácil acesso à informação, né? Mas nem toda informação que a internet traz, ela realmente é fidedigna, ela é correta, ela é embasada. E quando a gente tem a oportunidade, né, de passar a informação adequada, é muito legal, né? Pô, eu sei que eu tô passando uma informação certa, eu sei que isso é embasado, eu sei que pessoas escreveram, tem literatura, se trata assim, a formação de quem tá passando a informação é adequada. Então, pô, eu fico muito satisfeito em a gente poder estar transmitindo informações que são corretas às pessoas e que elas podem usar com tranquilidade as informações que estão sendo passadas. Isso é muito bacana. Então é isso. Doutor João, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no nosso podcast. Como eu já falei, né, foi de extrema importância pra gente todas essas informações. São informações ainda que eu acho que, ouvindo o senhor, a gente percebe agora que tem pouca informação sobre isso na internet. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores. Temos a GSS, a AGES e a Doutora Oportunidade. Queremos agradecer a presença do Dr. João Vilela, né? E para vocês que estão assistindo, como a Carol comentou, não esqueçam de compartilhar essas informações para quem você ama, né? Para todas as pessoas, porque é de extrema importância tudo que a gente trouxe aqui para vocês. Não esqueçam de nos seguir em todas as nossas redes sociais e estar acompanhando todos os nossos vídeos e os conteúdos também. Tchau. Tchau.